Trabalho com ensino médio, a categoria que a gente trabalha é o ensino médio. A idade dos meninos entre 16 e 19 anos. Um projeto que eu desenvolvi chamado Produção Geográfica nas Mídias Digitais. O que eu fiz? Eu peguei as turmas do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, e eu apresentei para eles o seguinte projeto: fazer com que o aluno deixe de ser um indivíduo reativo, aquele que só absorve a informação, para ele ter a experiência, como eu também estou tendo, né, de você ser o produtor do conhecimento também. A geografia é uma disciplina que favorece muito você compreender como professor o que está acontecendo no mundo afora. Então, material para você trabalhar conteúdo não falta. A geografia facilita ainda mais. Então, cada turma teria o quê? Uma página no Instagram. Essa página no Instagram teria uma curadoria dos próprios alunos, né? Então, digamos, primeiro A tem um grupo chamado Publicidade, e eles vão intermediar, ou seja, a relação entre professores e alunos, dentro de um grupo de temas de geografia, que os meninos vão pegar esses temas de geografia por meio de ferramentas digitais como Anchor, né? O próprio YouTube, enfim, ferramentas de edição de vídeo, de áudio, eles vão pegar e, de acordo com a categoria, categoria vídeo, categoria áudio, categoria música, dança, enfim, eles vão produzir materiais, conteúdos, por meio dessas categorias, com temas geográficos. Então, digamos, pessoal com categoria vídeo, eles ficaram de produzir um material informativo a respeito de um tema atual, de geografia. E eles vão comprovar isso com a apresentação do vídeo e descrever qual foi a ferramenta utilizada para eles promoverem aquele conteúdo, a produção daquele conteúdo. Então, em outras palavras, os alunos começaram a fazer produção digitais de conteúdos geográficos com orientação do professor, e dentro de sala de aula, os alunos produziram as mídias, o grupo da publicidade, que são os colegas de sala de aula, em torno de 5 alunos, fizeram um filtro, né, fizeram um ajuste e foi postado isso em redes sociais, no caso do Instagram. E eu estou aqui com uma nova formação, aí eu falei da pós-graduação para eles, né, e que eu queria compartilhar com eles esse conhecimento que está sendo absorvido. O aluno deixa de ser um espectador das informações e ele passa a ser um produtor de conteúdos, de informação. Inclusive, alguns alunos se sentiram até assim empoderados, que não sabia. Por exemplo, por meio do aplicativo Anchor, ele não sabia que ele poderia produzir um podcast daquela envergadura que ele produziu. Um dos pontos do auge que eu vi até agora, muito bom da pós-graduação, que é a da sala invertida. Como também, outra coisa que eu aprendi na pós-graduação, que foi fundamental para convencimento do aluno de que é possível fazer eles produzirem conteúdos, quando eu mostrei para eles aquela pirâmide de William Glasser, que eu aprendi também na pós-graduação. Então, o conhecimento, eu não sabia que o aluno fazendo, do jeito que se elabora um conteúdo, com a mão na massa, ele teria um aprendizado de 80%, e quando ele ensina, 95%. Então, eu mostrei, como foi mostrado a gente, né, para nós, alunos da pós-graduação, mostrei para os meus alunos, repliquei a pirâmide e falei assim: a partir de agora nós vamos comprovar se você aprende mais ou menos metendo a mão na massa. Especificamente, a pós-graduação, ela está enfiando o dedo na ferida e fala assim: professor, cara, tem que doer você para você mudar. Você mude, ou você vai ter problema, porque vai ser cansativo para você. Como é que você consegue segurar uma sala de aula inteira com um cara que acha muito mais interessante
o chat GPT lá do que o professor em sala de aula. Então, o que eu posso dizer é que a nossa pós-graduação ela vem contribuir muito nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de trabalho, mercado de trabalho, preparar para o futuro, e futuro a gente fala de mídias digitais, que é exatamente, né, o mote, o lado muito, muito importante, formador do professor, que a pós-graduação tem oferecido para a gente. Eu fico muito grato que a gente consegue fazer esse ajuste, de aproximar o aluno, né, e o professor dentro do mesmo tema, que é mídias digitais. O professor se preparando para trabalhar isso em sala de aula, aprimorando o trabalho dele, e ao mesmo tempo o aluno utilizando essas ferramentas e conhecendo mais essas ferramentas. A primeira coisa que eu percebi, assim, o interesse, porque a gente pensa em resultado muito em termos de números, né? E tem outra coisa que tem que se levar em consideração e entra dentro do conceito de resultado. A relação com o interesse do aluno ao que o professor, sobre o que o professor está falando, sobre o que o professor está trabalhando. É você renovar a expectativa do aluno de entrar em sala de aula e falar assim, vai acontecer alguma coisa diferente. Então, essa expectativa chama-se interesse. Né? Então, eu fiquei mais à vontade e com mais disposição de trabalhar, porque eu sei que eu estou tendo retorno. E o que é o retorno? O aluno assistir minha aula, literalmente, participar da aula. Até falar assistir, até uma coisa que a gente vai aprender em pós-graduação. O aluno tem que assistir a aula, o aluno tem que participar da aula. Após a primeira coisa que ela fez, dar um norte para o que há de moderno no campo da educação. Então, a primeira coisa que a pós-graduação, com muita qualidade, uma capacidade incrível de produção de material digital em PDF e ao mesmo tempo de armazenamento das aulas para a gente assistir, enfim. O fato de eu ter contato com essa pós-graduação, eu já vi, inclusive, nela própria, na metodologia de vocês, da pós-graduação, do que é preparar um material e envolver pessoas no aprimoramento profissional. Então, ao mesmo tempo, eu fui vendo tudo isso e falei assim, poxa, eu posso replicar isso com meus alunos, eu posso preparar melhor um material em PDF, em forma de orientar os alunos para desenvolver o potencial de aprendizagem, de capacitação do meu aluno, assim como eu estou sendo capacitado pela pós-graduação, para promovê-los no mundo moderno digital. E quais foram os benefícios que eu vi direto na minha vida com a pós-graduação? Além de melhorou a minha relação com os alunos, aproximou do universo deles que é irrefutável, é inegável, né? Não há como você retroagir diante do mundo digital, principalmente à luz do celular que está na mão deles. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi o quê? Eu preciso atualizar a minha forma de trabalhar. E a pós-graduação está apresentando todas as ferramentas aos professores para que isso se torne uma realidade.